Então vamos lá para o próximo exercício, que é de um livro que eu não vou falar qual é, para você aí em casa conseguir resolver, dar pausa e resolver e só depois dar o play de novo. Ele traz então 2 trechos de Memórias Póstumas de Brás Cubas e ele fala o seguinte: os seguintes aspectos compositivos considerados pelo narrador desses trechos, são concentração e economia de meios expressivos, orientação realista e analítica, previsão do papel do leitor na construção do sentido de texto, suprindo que neste é implícito lacunar. Enfim, todos esses aspectos que estão presentes nos trechos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eles também podem ser encontrados, esses aspectos também podem ser encontrados em qual outra obra. Então, hora de sublinhar. A gente já, o primeiro que tem, fala, olha só, os aspectos são concentração e economia de meios expressivos e orientação realista e analítica. Não vai ter uma orientação realista, não vai ter uma orientação analítica, de análise, e muito menos uma concentração ou uma economia de sentimentos e de meios expressivos, qualquer livro que seja romântico, que o romântico é justamente o contrário. O romance romântico, ele é exacerbado, ele é tipo, eu vou morrer por você, é uma parada muito louca. Isso daqui não é só um fogo, é um fogo ardente, Então, a gente já pode tirar aqui as opções que são romances românticos, que é justamente, 3 aqui, são justamente as 3 primeiras, que é o Viagens da Minha Terra, um romance romântico português, Memórias de Sonetos de Milícias e Tio. Já estamos então só com 2 opções restantes. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que exclua uma delas, Porque a gente tem Vidas Secas e Capitães da Areia, que são romances do modernismo, Vamos lá aqui então. A previsão do papel do leitor na construção do sentido do texto, suprindo que neste é implícito lacunar ou lacunar. Qual desses romances entre Vidas Secas e Capitães espera do leitor uma análise, espera do leitor justamente uma opinião, uma questão, uma coisa? E aí a gente lembra que no Capitães da Areia tá tudo muito claro ali, Já começa com trechos dos policiais, dos jornais falando dos meninos da areia, Que, enfim, que são ladrões e que não sei o quê. Mas aí depois já tem a visão da mãe que teve o filho preso. Enfim, a gente tem uma série de concepções e tudo nos é jogado muito claramente. A visão do Jorge Amado no Capitães da Areia é muito clara pra gente, desde o começo, que aquilo vai ser uma crítica, No Vidas Secas, o Fabiano, ele já, que é o narrador da obra, ele já se diz seco, ele já tem uma expressão, além de tudo, Tudo que tem em Vidas Secas é muito mais seco, é muito mais enxuto, é muito mais econômico nas palavras do que no Capitães da Areia, que é uma quantidade linda de sentimentos e coisas, e a visão das crianças no carrossel, olha que lindo, essas figuras aí que o Jorge Amado usa. No Vidas Secas isso já não tem, então a gente já poderia pegar por aí. Além disso, exige uma participação do leitor de entender, por intermédio da narrativa do Fabiano, que as coisas que ele está passando são ruins. Não à toa, Vidas Secas é considerada uma obra, gente, neorrealista, que está no modernismo, mas que pega grandes traços do realismo. Então a gente já tem aí a nossa resposta, que é Vidas Secas. É muito sutil, mas ainda assim a gente consegue entender essas diferentes nuances e que podem ser sim considerados e comparados com Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Então a nossa alternativa certa é de Vidas Secas. Próximo então, A Cidade e as Serras. É uma prova, a FUVEST 2016, então tem um trechinho que fala: pois, Grilo, agora realmente bem podemos dizer que o senhor doutor Jacinto está firme. O Grilo arredou os óculos para a testa e, levantando para o ar os 5 dedos em curva como pétalas de uma tulipa. Sua Excelência brotou. Profundo sempre o digno preto.
Sim, aquele ressequido galho da cidade, plantado na serra, pegara, chupar o humus do torrão herdado, criar a seiva, afundar a raízes, engrossar de tronco, atirar a ramos, rebentar em flores, forte, sereno, ditoso, benéfico, nobre, dando frutos, derramando sombra, e abrigando pela grande árvore e por ela nutridos, 100 casais em redor o bem diziam. Gente, aqui, né, toda uma figura de linguagem, toda uma história ali para falar do Jacinto, né, que para quem leu A Cidade e as Serras, a gente também tem vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim o que é, o que o escritor queria dizer, o que a FUVEST, o que qualquer prova pode pedir. Então tudo isso são figuras ali para falar do Jacinto, que saiu da cidade e que agora brotou, né, e o Grilo fala, né, olha só, Sua Excelência brotou. E aí a pergunta é justamente essa: o teor das imagens empregadas no texto para caracterizar a mudança pela qual passara Jacinto indica que a causa principal dessa transformação foi o retorno à sua terra natal. Não é, né, uma questão de retornou para onde ele nasceu, né? É uma questão a cidade e as serras, porque ele estava todo achando que a tecnologia era a coisa mais importante, e quando ele vai para o campo, que ele fica sem tecnologia, ele começa a entender algumas coisas simples, que ele vê que ele não era feliz com aquela tecnologia. E aquela tecnologia para ele não vai fazer diferença, né? Tirando uma coisa ou outra, mas para a comunidade em geral, que até fala no final, né? E abrigados pela grande árvore e por ela nutridos, 100 casais, que são propriedades, né? Em redor o bem diziam. Então coloca o Jacinto até como uma árvore que as outras pessoas da comunidade necessitam. E aí com isso é o dinheiro e coisas da tecnologia. Mas ainda assim ele não precisa mais daquela tecnologia para ser um homem feliz, né? Então a A já está errada. B, a conversão religiosa. Ele não tem uma conversão religiosa, né? Ele só vai para o campo. C, o trabalho manual na lavoura. Aí é uma pegadinha, porque você podia pensar, o cara brotou, estão comparando o cara com uma árvore, estão comparando ele com coisas do ambiente, então ele tá na lavoura. Não, mas ele não bota o braço ali, né? Ele não chega justamente a fazer um trabalho manual na lavoura. Ele só consegue e ele vai entendendo ali que a tecnologia vai servir para ele sobreviver àquele local, mas só sobreviver, não vai deixá-lo menos ou mais feliz, né? D, a mudança da cidade para o campo. Já pegamos aqui a nossa alternativa certa? O próprio fato dele se mudar da cidade para o campo e que as tecnologias dele não chegam a tempo, né? Tem toda aquela história, você já começa a entender que aquela mudança é o ápice, é o clímax da obra. Então a D está certa. Em todo caso, a E fala: o banimento das inovações tecnológicas. Ele não é banido, né? Ele fica um tempo sem, porque não chega a tempo, mas mesmo assim, mesmo quando chega, mesmo quando ele já tem ali o acesso de volta, ele percebe que ele não precisa, né? Tá tudo bem. Que olha que lindo que é o campo, né? Era isso que ele precisava enquanto ser humano. Então, a nossa alternativa certa é a D. Vamos então para Minha Vida de Menina. Gente, é um livro novo, né, pedido pela FUVEST, então foi muito difícil achar um exercício que pedisse esse livro e que falasse desse livro, mas encontrei um aqui. Em todo caso, no meu vídeo sobre a Minha Vida de Menina, eu cheguei a citar inclusive coisas que eu achava que a FUVEST ia pedir com base nesse livro. Então vai lá, card e descrição, beleza? Para vocês entenderem melhor, mas vamos lá. A respeito do livro da Helena Morley, Minha Vida de Menina, é incorreto afirmar que Helena Morley é o pseudônimo adotado por Alice Darrell, que é a autora do livro. Sim, é um pseudônimo, né? O nome dela, na verdade, não é Helena, é Alice. E, inclusive, é um diário dela e assim vai. Então, essa A está certa. B, então não é o que a gente está procurando, a gente está procurando a incorreta. B. As narrativas de Minha Vida de Menina têm como pano de fundo a época em que o Brasil lidava com transformações políticas, sociais e econômicas, tais como a abolição da escravidão, proclamação da República e a decadência da mineração na região de Diamantina, Minas Gerais. Exatamente, né? A Helena, quando ela tá lá descrevendo, ela fala, o pai dela, né, tá passando por grandes dificuldades, porque ele
trabalhava com ouro, né? Ele era minerador e tal, em Diamantina, e que aí ela fala várias vezes que Diamantina já não é mais como era antes. Ela fala muito da questão da abolição da escravidão, que a avó dela não sabe o que fazer com todos os escravos que tinham, né? Então, assim, isso é muito nítido, né? A proclamação da República, né? Essa coisa da saída do imperador para a proclamação, porque se tem também a abolição da escravidão, a gente também tem a questão ali do imperador saindo, do Dom Pedro II não fazendo mais parte, né, do nosso método de governo, entrando ali o Marechal Deodoro, enfim, a gente tem isso muito presente. A B está certa. C. Alice, que é, né, cujo pseudônimo era Elina Morley, autora de Minha Vida de Menina, nasceu em Diamantina em 1880 e faleceu no Rio de Janeiro em 1970. Sim, eu acho isso muito específico, né, e eu acho pouco provável que a FUVEST vá cobrar uma coisa dessa. Em todo caso, sim, vocês já sabem que ela nasceu em Diamantina. Por quê? Porque esta obra, gente, é o diário dela, e é um diário real. Inclusive, ela fala que adaptou pouquíssimas coisas e coisas gramaticais. Então, né, a partir do momento que você lê o livro, você sabe que a personagem nasceu em Diamantina, consequentemente a autora também, porque, né, é uma história não ficcional. Show? Então a C está certa. D. Minha Vida de Menina foi editada a partir de anotações do diário de autora narradora sobre suas vivências de menino durante os anos de 1893 e 1895. Show! O diário bem ali naquela época doida. Em Diamantina, da mineração, e foi editado a partir dessas anotações, assim vai. Então a D está certa. E, uma vez que o livro foi lançado em 42, sua temática está voltada às peculiaridades da década em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Olha a pegadinha, né? O que acontece, gente? Esse livro, ele foi escrito por uma menina que era adolescente, porque era um diário, mas ele só foi publicado muito tempo depois. Então aí é uma pegadinha boa, porque você olha e fala, bom, a data tá certa, a Segunda Guerra é isso mesmo. Mas não, porque ele só foi publicado nessa época, mas ele se trata de outra época. Então a E é a nossa correta por estar errada. Oi meninas, tudo bom? Vamos então, gente, para Sagarana, do Guimarães Rosa, né? Outro exercício aí da FUVEST. João Guimarães Rosa, em Sagarana, permite ao leitor observar que A. Explora o folclórico do sertão. Gente, ele não explora o folclórico do sertão, né? Tanto em qualquer sentido que você for pegar a palavra folclórico, né? Você pode falar no sentido de folclore, que ele não fala do folclore, da questão de, sei lá, Curupira, do índio no sentido mais romantizado da coisa, não tem. E aí quando a gente fala também no sentido folclórico, no sentido de que cheio de analogias e tal, também não, né? Porque ele fala ali, até usa palavras extremamente, ele fala sobre o sertão brasileiro, mas extremamente específicas ali, ele é muito realista, ele traz a cultura do sertão como ninguém, a cultura popular como ninguém. Então a A está errada. B. Em episódios muitas vezes palpitantes, surpreende a realidade nos mais leves pormenores e trabalha a linguagem com esmero. Quem conhece o Guimarães sabe que ele tem uma questão com a linguagem enorme, o cara era poliglota, sabia várias línguas e inclusive criava o neologismo, né, que eram palavras a partir de vocabulários do sertão com outras palavras. Então, assim, o próprio Sagarana, né, que é a mistura de saga com urana. Então, assim, você tem toda essa questão. E além disso, ele tem esses altos e baixos, essa coisa palpitante no meio de coisas muito pequenininhas e pormenores, assim, que você fala, caraca, não esperava por isso aqui. Tal qual a vida, né? E principalmente tal qual a vida no sertão. Então a B já está certa, mas vamos ler as outras em todo caso. C. Limita-se ao quadro do regionalismo brasileiro. Ele não fala só do regionalismo brasileiro, né? Ele não se limita a isso. Porque ele fala de questões universais, né? Ele fala do amor, ele fala da morte, ele fala da religião. Então não é só regionalismo brasileiro. D. É muito sutil na apresentação do cotidiano banal do jagunço. Sutil é uma coisa que ele não é, né? O cara inventa palavras novas, gente. O cara vai ser sutil, ele conta com tanto, sabe? Com tanto negócio, assim, então não, ele não vai ser sutil.
É intimista, hermético. Quando a gente fala de hermético, a gente pensa numa coisa fechada, né? E ele não é hermético. E ele até tem essa coisa intimista de falar, mas ele fala de temas universais de tal maneira que não é fechado, que não é só no íntimo da pessoa, né? Não é só na questão psicológica, ele fala geral. Né? Ele é o doutor das palavras. Então, a E também está errada. No caso, a nossa certa é a B. Vamos para Drummond, né? Que agora, então, nós temos Claro Enigma. Uma questão aí, né? Da Universidade Federal do Paraná. O poema Legado integra a primeira parte do livro Claro Enigma, a que o autor denominou Entre o Lobo e o Cão. Que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti na noite do sem fim, breve tempo esqueceu, minha incerta medalha e o meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros? Tu não me enganas, mundo, eu não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativo, Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quando foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Claro Enigma, como eu disse lá no nosso vídeo, né, sobre o livro, traz um Drummond cético, ele não está acreditando mais no universo. Então o poeta, que começou lá na semana 22, trazendo uma pedra no meio do caminho, ele termina falando, olha, no final, gente, isso, o que restará mesmo é a porcaria da pedra que estava no meio do caminho, porque o mundo, meu bem, não vale a pena, né? Não tem mais, não deixarei de mim nenhum canto radioso, sabe? Tu não me enganas, mundo, e eu não te engano a ti, a gente não vale nada, é isso que ele quer falar, tipo, não vai dar nada isso aqui. Considerando o poema, sua relação com o livro e a poética de Carlos Drummond de Andrade, assinale a alternativa correta. O livro Claro Enigma é considerado pela crítica como um marco na redefinição da poesia de Drummond por instaurar diálogo com as poéticas clássicas. A gente tem um Drummond, gente, que passou por todas as fases do modernismo, né? E no Claro Enigma ele traz de volta toda uma questão de métrica que ele tinha abandonado antes. Quando ele passou pelas outras fases do modernismo, ele não tinha essa questão com métrica, mas agora ele tem, porque ele está cético, então ele vai caprichar ali na rima dele, porque para ele não vale mais a pena também ser doidão, sabe? Então a A já está certa, mas vamos ler as outras em todo caso, tá? B. Se anos antes Drummond havia escrito no meio do caminho tinha uma pedra, no verso final do legado observa-se a opção por uma expressão mais coloquial. Não, né? Uma pedra que havia em meio do caminho. O poema todo do Drummond, lá na semana 22 quase, né? Que foi ali numa revista publicado, ele falava justamente isso, né? Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Não está numa expressão mais coloquial, né? Não faz nenhum sentido. C. O poema Legado tematiza a identidade nacional, vinculando seus modelos e perspectivas próprias do movimento antropofágico. O movimento antropofágico realmente tinha uma perspectiva de identidade nacional, que era diferente do romantismo, tá? Vale lembrar, que foi criado pelo Oswald e tal, mas não é essa fase que o Drummond tá agora. Ele já passou por essa fase, né, do comecinho ali do modernismo. Ele já tá cético, ele não acredita mais em nada, ele não vai ser antropofágico, ele não vai acreditar que a cultura nacional vai salvar o mundo, que é uma parte do movimento antropofágico. Então, não, a C está errada. D. O poema Legado tematiza a inconsistência do eu poeta e das coisas do mundo e inaugura a vertente autobiográfica da poesia de Drummond. Não, né? Ele não está autobiográfico, ele está falando das questões do eu, enquanto eu, ser humano, né? Independente de quem seja esse eu, mas um eu que eu já não acreditei mais em nada, não é autobiográfico. E o último terceto trai a norma clássica de um soneto, pois apresenta a síntese do poema, da biografia e da trajetória poética de Carlos Drummond de Andrade. Não, né, gente? Quando a gente fala de um soneto, a gente está falando de métrica, sabe? A gente está falando de uma questão ali, especificamente da forma do poema. Então, ele não vai trair nada com o último soneto dele. Então, enfim, no final, a nossa alternativa certa é a A. Por último, então, vamos com Mayombe, a obra aí do Pepetela, né, literatura africana.
Com base na leitura da obra Mayombe de Pepetela, não é possível afirmar que não é possível, ok? Lembrando que eu já falei, já resolvi um exercício do ano passado da FUVEST de Mayombe, tá aqui na descrição para vocês visualizarem, enfim, o que caiu no ano passado, tá? Que normalmente é a mesma toada que a FUVEST leva. Então vamos lá. Depois que você leu Mayombe, você não pode afirmar o quê? Que os personagens são identificados por nomes de combate, os quais marcam a sua característica respectiva, como o Sem Medo, o Mundo Novo e o Teoria. Você pode afirmar isso, né? Então, porque é exatamente isso. As características das pessoas são justamente o nome que eles têm ali dentro da guerra. Então, a A está correta, né? Mas a gente está procurando a que está errada. B. Em cada início de capítulo acontece a apresentação de um personagem relatando a sua história de vida, a ideologia e o motivo que o fez ingressar no movimento guerrilheiro. Certíssimo, exatamente. Cada capítulo tem ali um personagem. C. É destacado o sofrimento da personagem por ser mestiça em um mundo que rejeita as diferenças étnicas e misturas raciais. Uma das personagens tem todo um sofrimento, tem toda uma questão ali com ela, justamente com ele, na verdade, né? Pela questão da mestiçagem num lugar, numa guerrilha em que isso não é bem visto. D. Cada personagem desempenha uma fala individual e concisa, mostrando que a harmonia entre as distintas tribos permite maior ênfase ao objetivo de libertar Angola de Portugal. Não, né, gente? Na verdade, a maior coisa do Mayombe é que justamente ninguém concorda muito bem ali com as coisas que estão acontecendo, né? E não tem essa fala individual e concisa. Tem tanta análise psicológica que tá todo mundo junto e misturado e cada um acreditando numa coisa e tal, e uma análise muito mais profunda. Então, a D é a nossa certa por estar errada, mas vamos ler aí em todo caso. O retrato da mulher dá-se por uma desmistificação da idealização feminina. Ela é livre, possui o direito de pensar e agir conforme bem desejar. As personagens femininas do Mayombe, né, elas são realmente livres e estão ali contra toda uma concepção que a gente costuma ter das personagens femininas na literatura, né? Então, a E também está certa. No caso, a nossa corretíssima por estar errada é a D. Gente, eu tentei o mais rápido que eu pude aqui fazer esse exercício com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu tô gravando com o celular num lugar que eu não tô habituada. A cada alternativa eu tô tendo que apertar o botão de REC, então tá puxado, mas a gente conseguiu aqui. Eu desejo mais do que boa sorte, desejo que vocês saibam do conteúdo e que a gente tenha conseguido ajudar vocês de alguma maneira, né, nessa toada aí desse ano. Se não, tá tudo bem também, tá, gente? Tamo junto nessa, a gente vai conseguir todo mundo junto de uma maneira ou de outra. E, enfim, vejam os outros vídeos indicados, tá? Estão todos aqui na descrição, as outras resoluções. E a gente se vê aí, enfim, nos próximos vídeos. E até mais, gente. Um beijo e tchau!